Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos. Espero que se encontrem bem. Vamos então dar o início a este webinar. Bem-vindos ao evento Apoio a PMEs Administração Pública, o futuro constrói-se digital. Este dedicado ao tema digitalização dos setores construção, recursos minerais e ferrovia. Em nome da PTPC, Cluster AEC, agradecer desde já a presença dos oradores deste painel que hoje vai estar aqui com a apresentação dos serviços do Digital Build e agradecer também a participação de todos os presentes e de todos os inscritos. Sem mais demoras, vamos apresentar já de seguida a primeira parte deste webinar, com esta apresentação dos serviços, e numa segunda parte, a partir do bloco das 4h45, daremos início ao bloco de sessões B2B, consoante previamente agendadas estas sessões. Neste webinar vamos então iniciar e ter o prazer de ouvir, a quem passo desde já a palavra, o engenheiro Mário Coelho. Bem-vindos e mais uma vez muito obrigada e boa sessão. Boa tarde. Portanto, o meu nome é Mário Coelho. A minha apresentação vai ser sobre a importância da digitalização no contexto dos espaços de dados europeus. Eu sou engenheiro civil, engenheiro informático, já trabalhei na academia, na indústria, atualmente encontro-me a trabalhar num centro de investigação CCG. Os meus tópicos de investigação neste momento andam à volta do BIM e do Digital Twin, mas grosso modo é à volta da digitalização e por isso estou aqui hoje. Sou também membro do DICE e, de forma resumida, o que é isto do CCG, onde é que nós nos enquadramos. Portanto, se nós tivermos a indústria aqui do lado direito, tivermos as universidades aqui do lado esquerdo, temos os centros de investigação das universidades e o CCG é este instituto que está aqui a fazer a ponte, a ligar o conhecimento mais fundamental que vem das universidades e dos centros de investigação para a indústria. Eu, em particular, estou ligado aqui ao centro ISIS da Universidade de Minho e dentro do CCIS o departamento DICE. Este departamento, eu não vou detalhar isto, mas se forem por aqui abaixo há logo uma palavra que vos salta à cabeça, que é digital, digital, digital. Pronto, e é isso que eu faço. O meu trabalho é, dentro do Instituto CCG, pegar nas competências digitais que o Instituto tem e tentar trazê-las para a construção, para os problemas da construção. Portanto, o meu foco é, sobretudo, digitalização na construção. E é por isso que hoje estou aqui para vos falar de um problema específico ou de uma necessidade específica que vai surgir neste contexto da digitalização na construção, que é ou que são os espaços dados. Primeiro contexto, só para percebermos de onde é que cai esta ideia dos espaços dados. Durante séculos, nós transacionamos valor em ouro. Era o ouro que media, é o que permitia definir o que é que tinha de valor e como é que era transacionado. Nas últimas décadas, o ouro passou a ser o petróleo, passou a ser o novo ouro das últimas décadas. E, entretanto, se pensarmos bem, nos últimos anos, o ouro já não é tanto o petróleo, já são os dados. Portanto, estou a ver como é que este percurso está a acontecer e porque é que eu estou a trazer este contexto para destacar a importância dos dados. E se repararem ali, não sei se consegue ver muito bem, mas o que aquela pistolinha está a deitar fora são zeros e uns, portanto, são dígitos, é código binário. E, portanto, os dados, a forma digital dos dados, é hoje em dia o ouro, é hoje em dia uma das grandes riquezas, se não a maior riqueza que nós temos. E, reconhecendo a importância dessa riqueza, a Europa, eu só trago aqui o resumo mais recente dos passos mais importantes para contextualizar esta questão dos espaços de dados. Em 2020, na sequência da mudança de órgãos na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, etc., entrou nova equipa, entrou novas ideias, entrou novas estratégias, e, em particular, eu destaco aqui duas estratégias que foram revistas nesta altura: a Estratégia Europeia dos Dados e a Estratégia Industrial. Começando pela Estratégia Europeia dos Dados, basicamente é uma estratégia que permitia reconhecer a importância dos dados, a importância da digitalização e tinha como foco este objetivo da Europa de construir um mercado de dados suportado em espaços de dados. É aqui pela primeira vez que surge esta ideia do que é um espaço de dados como nós o conhecemos hoje em dia,
e como eu vou detalhar mais a seguir, é nesta altura que surge, portanto, a Europa reconhecendo é ali que está o ouro, entre aspas, pegando na analogia que eu fiz anteriormente, nós precisamos de ter uma forma de transacionar este ouro de forma segura, fiável, transparente, em que todos os intervenientes sejam compensados devidamente pelos dados que produzem, pelos dados que oferecem, etc. Em paralelo com isto, também em 2020, foi revista ou foi definida a estratégia industrial para a Europa, na qual o foco era a transição gêmea, que temos sempre falado, portanto, verde e digital, uma vez mais a palavra digital está aqui, e foram identificados 14 setores-chave para os quais seria por aí que se começaria a fazer esta transição digital, ou melhor, esta transição gêmea na Europa. Saímos de 2020 e temos ali um salto aqui em baixo para 2023, na qual foram definidos para cada um destes 14 setores-chave uns documentos chamados Via de Transição, em que basicamente se definia o roadmap, o que é preciso fazer para que aquela transição gêmea seja conseguida neste setor específico, o que é que eu tenho de fazer, depois adaptado setor a setor, e portanto surgiram estas 14 vias de transição, uma para cada setor. No caso específico da construção, estava lá preto no branco esta importância dos espaços de dados, e portanto já estão a ver como é que se alinha esta necessidade dos espaços de dados e como é que a estratégia industrial da Europa alinha com a estratégia europeia para os dados. Mais recentemente, em 2025, portanto há meia dúzia de meses, esta estratégia europeia para os dados foi revista, um, e uma das coisas, ou a principal alteração que foi feita foi, agora mais do que focarmos num mercado de dados, vamos focar num mercado de dados em que os dados permitem alimentar inteligência artificial, serviços baseados em inteligência artificial. Os próprios dados podem ser processados e manipulados com serviços baseados em inteligência artificial e, portanto, isto é uma vez mais a Europa a reconhecer os sinais dos tempos. E se em 2020 reconhecia a importância dos dados, em 2025 reconhece a importância da inteligência artificial para os dados. Inclusive, até só uma parte que é, eu ouvi recentemente esta coisa que é, se os dados são o novo petróleo, a inteligência artificial é a refinaria. Enfim, é uma analogia engraçada que vale a pena ter em conta. Saltando então para o que é isto dos espaços de dados. Não existe ainda uma definição standardizada, mas a definição mais completa que eu arranjei foi esta que está aqui, em que diz que basicamente um espaço de dados é uma estrutura interoperável baseada em princípios comuns de governança, normas, práticas e serviços de suporte que permite a transição de dados confiáveis entre os participantes. Na prática, a interoperabilidade que se refere aqui vem de quê? Vem da possibilidade ou da capacidade de diferentes equipamentos, leia-se, diferentes máquinas, diferentes hardwares, mas também com diferente software, conseguirem comunicar entre si. Interoperabilidade também semântica, portanto, os dados que são trocados, o significado de cada um daqueles dados não é perdido durante as trocas. Também interoperabilidade legal, que eu tenho diferentes regras, diferentes regulamentações. Por exemplo, se eu estiver a fazer transação de dados entre países diferentes, por exemplo, e portanto o espaço de dados fornece esta camada de interoperabilidade, mais do que fornecer a infraestrutura tecnológica que permite que esta troca de dados ocorra, fornece todas estas camadinhas extra que eu estou aqui a dizer e que garantem uma interoperabilidade a todos os níveis. Há aqui também esta questão dos serviços, que é, não basta apenas eu ser capaz de trocar os dados, isso hoje em dia já existem serviços para fazer isso, é preciso garantir uma série de outras coisas e para isso é que existem estes serviços, nomeadamente ter a capacidade de identificar e integrar novos participantes, conseguir rastrear onde é que os dados se encontram, quem é que é o seu proprietário, quais é que são os requisitos para aceder a eles, para publicar novos dados, para consumir dados que já estejam disponibilizados por outros no espaço de dados. Portanto, tudo isso são serviços que o espaço de dados agrega. E depois a componente principal está ali a vermelho para chamar a atenção, que é, no final do dia, o que nós queremos é que exista confiança, que é algo que está a falhar e é algo que os espaços de dados pretendem colmatar.
Portanto, é crucial que todos os participantes consumam, partilhem, usem os dados que estão no espaço de dados com confiança, sabendo o que é que estão a usar, por quem é que está a usar, etc. Um exemplo concreto, porque isto que eu estive a dizer pode cair assim um bocado abstrato, portanto, concretizando um bocadinho, tem aqui este exemplo de um espaço de dados, que é aqui a Leona X, em que basicamente a mudança de paradigma é esta. Em vez de existir uma entidade centralizada para a qual todos os dados são comunicados e toda a informação vive dentro desta entidade centralizada, a ideia é os dados mantêm-se junto da sua fonte, portanto, o proprietário dos dados, quem os produziu, mantém os dados do seu lado. O que o espaço de dados agrega é um catálogo que informa onde é que existem dados, quem é que os está a disponibilizar e quais são as condições para aceder a eles. Portanto, de forma muito simples, é isto que o espaço de dados pretende trazer. E depois, na prática, qual é o problema subjacente ou porque é que esta necessidade dos espaços de dados vai aparecer cada vez mais no futuro? Se virem aqui este gráfico, isto que mostra à medida que o tempo vai evoluindo, como a confiança que nós temos ou a necessidade de mecanismos de confiança para os ecossistemas digitais. No passado, temos aqui este one-to-one, portanto, quando havia as trocas diretas entre pessoas, esta necessidade não era tão premente. A partir do momento em que começamos a ter sistemas que centralizam a informação, começamos a ter trocas de informação de muitos para muitos, como é aqui dito, o RGPD, por exemplo, foi logo um regulamento que saltou para cima e que as pessoas tiveram que adaptar. À medida que vamos caminhando, agora já começamos a ter máquinas e agentes da AI, etc., que fazem toda esta comunicação, toda esta troca de dados, tudo de forma cada vez mais autónoma, e este muitos para muitos, neste momento já está, enfim, já é uma coisa que começa a ser complexo conseguir-se, inclusivamente, perceber esta informação ou estes dados são de quem, vieram de onde, quem é que é o proprietário, portanto, e por isso começa a surgir mais regulamentação. Temos o Data Act, o AI Act, o Data Governance Act, e eu podia continuar por aqui fora, portanto, o Digital Services Act, o Digital Markets Act, etc, etc, e mais virão no futuro. Se somarmos a isto a legislação específica do domínio, e eu tenho ali dois exemplos para a construção, mas poderíamos ter exemplos para a área da ferrovia, para a área dos minerais, etc. Portanto, cada domínio específico tem a sua legislação. De repente, a quantidade de regulamentação que é necessário cumprir é enorme. Pronto. Os espaços de dados também permitem ajudar a colmatar isto, porque muitas destas regras que aparecem aqui ou muita da regulamentação que aparece aqui, os espaços de dados, by design, conseguem incorporar muitos destes aspectos. Para tentar concretizar um bocadinho o que é, enfim, eu já falei o que era o espaço de dados, a questão da infraestrutura e tal, mas depois, na prática, isto é materializado por um conjunto de blocos de base, são estes que estão aqui, em que temos dois grandes grupos, temos os blocos, eu diria, de negócio ou de domínio, em cima à verde, e os blocos técnicos na parte de baixo. Os blocos técnicos são aqueles que, enfim, mais as pessoas da IT terão a responsabilidade e tudo mais, embora exista aqui muito envolvimento do domínio. Mas os blocos verdes claramente têm de ser o domínio a definir, ou seja, têm de ser as pessoas que operam no domínio da extração de minerais, no domínio da ferrovia, no domínio da construção, seja que domínio seja, a definir. E isto já está a acontecer em diferentes domínios. Tem aqui, inclusivamente, esta aplicação que eu deixo aqui, na qual podem ver, já existem, à data que eu tirei este print, já existiam 152 espaços de dados e 83 casos de uso para os espaços de dados. Coisas a destacar aqui, os diferentes estágios de desenvolvimento. Se repararem aqui o que este radar aqui pretende ilustrar é quanto mais perto do centro, mais próximo da utilização, mais próximo do utilizador final e do mercado, o espaço de dados está. E como veem, nenhum lá está. Ou seja, estão quase todos ali na fase de implementação, de desenvolvimento. Ainda há muita coisa a acontecer aqui.
Outro aspecto importante é este aspecto dos países envolvidos. E isto tem aqui esta primeira lista. Portugal, infelizmente, não aparece. Ok? Se eu andar mais para baixo, depois vai aparecer. Portanto, temos de começar também a participar mais nisto. E depois a questão dos setores também, em particular, por exemplo, o setor da construção, não aparece aqui. Pronto, eu já vou falar mais em detalhe disto à frente. E, portanto, todos os outros setores terão de procurar também mobilizar-se para se adaptar, porque no limite isto vai passar a ser uma coisa obrigatória. Portanto, no limite, por obrigação, eu terei que me adaptar a. No caso dos espaços dados da construção, que são os que eu conheço melhor, existem sobretudo estas duas iniciativas neste momento ativas. Tem aqui no canto superior direito a Construtix, que é uma iniciativa alemã, interna, ou seja, é uma iniciativa nacional patrocinada com fundos de empresas enfim, do governo alemão, portanto, é uma iniciativa deles que eu ainda estou a conhecer melhor. Esta outra aqui, a Digital Terex, é uma iniciativa na qual eu até estou envolvido diretamente. É uma iniciativa que inclui os capítulos da Building Smart de Portugal, França, Finlândia, ou começou por aí, e também os hubs do Gaia X de Portugal, França, Finlândia e Eslováquia. Depois tem aqui também os sites de cada um dos projetos, no qual podem ver mais alguns detalhes. No caso concreto português e como é que aquela iniciativa que eu falava atrás do Digital Terex, como é que isto mapeia com os esforços que estamos a fazer aqui no país. Mapeia de duas formas. Como viram também ao bocado, existiam ali dois grupos de blocos, os técnicos, a azul, e os de domínio, a verde. Nós, em Portugal, temos dois grupos de trabalho a endereçar cada uma destas duas coisas em separado, sendo eu, na verdade, a pessoa que faz a ponte entre as duas coisas. No caso dos blocos técnicos, temos aqui um grupo de trabalho no Hub português do GaiaX, que é dedicado à construção. Portanto, aqui estamos a discutir, do ponto de vista da tecnologia de base que suporta um espaço de dados, quais é que são as necessidades ou as adaptações específicas para a construção ou para o que virá a ser um futuro espaço de dados da construção. Temos um outro grupo, agora já do lado do domínio, que é um grupo dentro dos grupos de trabalho da Building Smart, que está a discutir exatamente o mesmo tema, mas agora numa lógica de domínio. Aspectos relativos a fluxos de trabalho, tipos de dados que são usados, questões de governança, etc., adaptadas e, lá está, aquela questão que eu dizia há bocado, e combinadas ou conformes com o que são as normativas do domínio. Neste caso, a ISO 19650, que é a que governa os fluxos de transferência de dados ou de trocas de dados, trocas de informação, digamos melhor, na construção. Portanto, estamos a fazer isto neste grupo. E isto traz-me de volta ao slide anterior dos blocos, que é, da mesma forma que nós na construção estamos a fazer isto, é preciso recursos minerais também fazerem isto. Ferrovia, também fazer isto. Outros domínios que possam imaginar, também fazer isto. Que isto já está a ser feito por outras áreas, a saúde, a manufatura, a indústria automóvel, a logística, os transportes, toda a gente está a fazer isto. Pronto. Uma porta de entrada é atacar a parte de cima, porque é a parte que nós conhecemos melhor. Portanto, nós vamos do nosso domínio e vamos nos aproximando da parte tecnológica dos espaços de dados, que é a parte de baixo. Portanto, eu deixo aqui este alerta que é, da mesma forma que a construção está a fazer este esforço, recursos minerais, ferrovia, também terão que fazer este caminho e os outros setores também. E se pensarmos bem, só há uma forma de se conseguir isto. Costuma ser, não é? O caminho faz-se caminhando, mas neste caso o caminhando é o quê? É digitalizando. É preciso literacia digital, é preciso ferramentas para manipular os dados, é preciso formatos de dados que sejam adaptados à nossa indústria, que representem a nossa indústria, é preciso alguém que conheça a regulamentação específica da indústria para depois transmitir aos tecnológicos, digamos assim, às pessoas que desenvolvem a tecnologia dos espaços de dados, para que o espaço de dados se adapte a nós e não tenhamos que ser nós a adaptarmos ao espaço de dados. Pronto, portanto, basicamente era isto que eu trazia hoje, mais como reflexão, não sei, enfim, isto provavelmente até sai um bocadinho fora do âmbito do que irão discutir a seguir, mas é este alerta que é todos os aspectos ligados à digitalização, quanto mais não seja num futuro breve, vão culminar
ou vão acabar por ser resposta à obrigatoriedade, neste caso, da utilização dos espaços de dados. Pronto, e com isto termino a minha apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigada, Mário, pela sua intervenção. Passo agora a palavra ao segundo orador, Pedro Amaral, board member da Stone City. Bem-vindo, Pedro. Será a sua intervenção neste momento. Obrigada. Olá, muito boa tarde a todos e o primeiro agradecimento aqui à nossa organização. Eu estou aqui a tentar ver exatamente se vê a apresentação, não é? Vamos esperar só aqui um minuto. Agradecer em primeiro lugar aqui à PTPC pela organização aqui do evento digamos, aos demais presentes. E assim que tiver aqui a minha apresentação, não sei se sou eu que a ponho ou se são vocês. Sim, Pedro, pode pôr para ter o controle total. Se for Posso preciso o pôr, nosso muito apoio, bem. podemos Não, projetar na não, mesma. não, 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 sem problema, sem problema. Pronto, eu já tenho aqui deste lado, portanto é só ir buscar aqui ao meu desktop e fazer, digamos, o share e fazer aqui a apresentação. Estão a ver, penso eu, sim? Estão a ver a Perfeitamente, integral? É? Ok, perfeitamente, sim. muito bem, sim senhor. Então, portanto, bom dia a todos, obrigado a todos outra vez aqui pelo convite. Cabe-me a mim fazer aqui a apresentação relativa àquilo que é, digamos, o papel que um dos parceiros do projeto do Digital Build, ou seja, do Digital Innovation Hub que está a criar, tem aqui neste hemisfério. Portanto, nós somos aqui a ITPN, ou também conhecidos muitas vezes pela marca Sun City. Temos, digamos, a relação da parte dos recursos minerais e vamos apresentar aqui um bocadinho várias coisas. A primeira é quem somos, depois qual é que é o nosso papel que tivemos aqui que temos aqui neste hub e, em particular, quais são os serviços que temos implementado e, enfim, também dar aqui alguns insights sobre o resultado e o valor acrescentado que os mesmos já tiveram. Relativamente à primeira parte, quem é que é o Stone City ou quem é o Stone City em particular? Portanto, isto é uma associação que, na realidade, é uma plataforma recente, jovem, criada, enfim, no final, no pré-pandemia, ali em 2018-19, e que, no fundo, teve aqui um percurso no sentido de ser um hub de tecnologia inovador que proporciona aqui a nossa transformação digital e competitividade da indústria. Na realidade, a nossa missão é a aproximação, portanto, a aproximação da indústria de novas tecnologias e, no fundo, fazemos isto numa lógica de tentarmos trazer não só a eficiência, não é? Portanto, aquilo que a gente já conhece, que normalmente é importante para conseguirmos ter as empresas mais eficientes, mas também temos aqui uma lógica de sustentabilidade, ou seja, sabemos que estamos a viver a plena transição digital, muitos de nós somos uns chamados utilizadores, tomadores da tecnologia, por aquilo que no fundo chega aos nossos computadores, nomeadamente desde as coisas mais recentes até as coisas mais antigas, mas somos nós verdadeiramente capazes de o fazer de uma forma sustentável, e esse é um papel que o ITPN e o Stone City têm ao nível do Digital Build. E, portanto, nós temos estes três grandes pilares que nos centram no nosso trabalho. O primeiro é trazer, de facto, a adoção de tecnologia, e tecnologia que seja, eh, eu diria, entre alguma que possa ser disruptiva e outra que possa fazer acelerar o negócio. Para isso sabemos que é preciso muitas vezes capacitar quem está à frente das empresas, e aqui chamamos a atenção em particular para a capacitação dos líderes e dos quadros técnicos, porque muitas das vezes nós fazemos a alusão à formação no sentido técnico do termo, mas precisamos verdadeiramente, em muitas circunstâncias, é a capacitação de facto da liderança, porque a liderança é, dá assim, aquela que permite depois estabelecer todo o resto do dinamismo que é necessário ao nível do negócio. E depois, finalmente, conseguimos encontrar aqui formas de atribuirmos a estes projetos e a estas iniciativas, a estas soluções e produtos, a possibilidade de elas serem plataformas de expansão e gestão comercial para um negócio que verdadeiramente operam. E, portanto, é nestes três pilares que o Stone City tende a trabalhar e utilizou o projeto do Digital Build como um pilar de aceleração daquilo que é também, digamos, esta visão preconizada para a indústria
sobretudo a indústria da pedra natural, mas também, sempre possível, a indústria dos recursos minerais como um todo. Dizer que este projeto também tem, obviamente, a colaboração completa de clusters de competitividade, nomeadamente o nosso cluster de recursos minerais, que, no fundo, faz, digamos, uma ponte para aquilo que são as indústrias que podem ser fazer a adoção tecnológica de tudo o que nós fazemos. Que serviços é que nós prestamos? Portanto, e aqui entramos um bocadinho mais dentro especificamente da apresentação do Digital Build e da forma como nós trabalhamos este assunto relativamente a este setor de atividade em particular. A primeiro, logo, importante, é o que diz respeito aos roadmaps tecnológicos. Tipicamente, este é um daqueles serviços que a maior parte das empresas não dá muito valor, mas até porque percebemos da última apresentação do nosso colega, percebemos claramente que é muito importante que conheçam efetivamente quais são, digamos, as ferramentas e os processos que fazem com que o roadmap para conseguirmos fazer a adoção tecnológica seja evidente. E atenção, que é importante dizermos que quando se começou, muito provavelmente, estes diagnósticos avançados de avaliação da tal maturidade digital, começámos numa época onde, se calhar, não tínhamos este advento do IA de forma tão integrada na nossa economia. E é isto que nós também tentamos fazer com este serviço uma abordagem eu diria, de advising, de aconselhamento para quais são, de facto, os melhores caminhos que estas indústrias devem protagonizar. Depois temos um conjunto de outros serviços que podem ver aqui através destas nossas marcas, que vão desde serviços que fazem a digitalização do que é mais precioso na indústria da pedra natural, e portanto é aquilo que é precioso nesta indústria e aquilo que tem valor, pois obviamente o que acresce valor, o que tem valor por si só é o aspecto, digamos, muitas vezes ornamental, visual, estético que a pedra tem, mas depois o que acrescenta valor são todos os processos que estão em cima disto. E, portanto, uma das coisas que nós trabalhamos muito neste projeto é dar a possibilidade das empresas testarem sistemas de captura de imagem de alta resolução que depois tinham aqui um conceito de se ligarem a sistemas integrados digitais, não é? De relação de dados, inclusivamente a utilização destas imagens para a produção de uma série de coisas, nomeadamente utilizando outras ferramentas, como aquela que vocês veem em segundo plano, em terceiro lugar aqui, que são as ferramentas orientadas para o mercado. Portanto, plataformas digitais cuja finalidade é testar para ficarem logo aptas ao mercado. Já vamos falar um bocadinho sobre isto. Outra dos pontos essenciais até para cumprir, por exemplo, aquilo que é também a transição energética que nós tanto ambicionamos, são os pacotes de serviços funcionados com a parte de sensorização e depois, obviamente, a utilização desses dados no sentido de criar valor verdadeiramente das empresas. Tomar decisões, perceber a gestão da produção, conseguir integrar algumas decisões do ponto de vista, que sejam elas decisões do ponto de vista, vamos dizer assim, pura e dura de gestão económica, gasto mais, gasto menos, produzo mais, produzo menos, mas também conseguirem, através aqui de um conjunto de novas ferramentas, perceber se é possível ou não é possível otimizar rotas e fazer outro tipo de, outro tipo de processos que têm valor acrescentado relativamente às indústrias. Depois, obviamente, temos um programa muito extenso, foi muito extenso inicialmente, mas que foi focado a certa de formação especializada de líderes empresariais e quadros técnicos superiores, e portanto este nosso programa é do Build, é de facto um programa que tem tido aqui bastante sucesso e vamos tentar, enfim, útil para o futuro. Agora, fazendo aqui uma rápida passagem pelos serviços com um bocadinho mais de detalhe e com alguns exemplos, este eu já falei de alguma forma, portanto nós ao fim e ao cabo fazemos uma análise daquilo que se chama o diagnóstico da maturidade digital das empresas. Aqui nós utilizamos, obviamente, os princípios e os estão regulados, inclusivamente, pela Comissão Europeia, relativamente a esta necessidade de encontrarmos a nossa maturidade digital e também compararmos com as maturidades digitais de outros segmentos, de outros mercados, do nosso próprio mercado e por aí adiante. Portanto, isto é feito nestes 3 pontos: a identificação das lacunas. Normalmente nós temos 6 dimensões digitais para trabalhar e ajudamos as empresas a interpretarem isto, porque no fundo isto é tudo quase linguagem hermética, código, a gente precisa de ajudá-las a interpretar o que aqui está dentro. Depois ajudá-las, de facto, na seleção de soluções tecnológicas que tenham a capacidade de retornar, digamos, investimento e ao fim e ao cabo,
nós aqui, estas soluções tecnológicas são aquelas que nós oferecemos que têm um elevado potencial até de financiamento e depois ajudamos, de facto, talvez, a fazer o desenho do roteiro de transição digital totalmente personalizado. Isto é uma das soluções que, obviamente, as empresas, naturalmente, por si só não estão logo aptas a quererem consumir, mas, na realidade, se perceberem o valor de terem alguém externo para as ajudar a interpretar aquilo que é possível ser feito para o futuro, é, de facto, um ponto muito interessante de utilização. Depois, passando aqui, digamos, em revista aos serviços, de acordo com aquilo que eu apresentei anteriormente, nós temos um dos nossos serviços principais, e só oferecemos a algumas empresas que efetivamente tinham vontade de pôr o seu processo de digitalização a correr em todos os níveis, foi esta lógica de High Resolution Image Capture. O que é que nós aqui fazemos? Nós aqui, naturalmente, tentamos encontrar formas de digitalizar o produto e, a seguir, trazer todos os processos que possam acrescentar valor. Processos internos, planeamento, gestão, processos externos, comercialização e até os processos, muitas das vezes, de marketing, no fundo, que é conseguirem rapidamente colocar no mercado materiais e trabalharem, por exemplo, em particular, este é um dos pontos essenciais com a utilização deste tipo de sistemas de captura de imagem, poder, por exemplo, trabalhar juntamente com o seu cliente as imagens daquilo que vão ser os produtos que ele vai consumir ao nível do seu projeto. Portanto, isto é uma das coisas que muda bastante o mindset da indústria a este respeito. Portanto, foi um dos serviços que nós implementámos com maior grau de sucesso. Estamos agora, obviamente, também a perceber ao nível dos dados quais são, digamos, a utilização e o grau de utilização que esse serviço teve. Depois, obviamente, temos uma parte mais comercial, ou seja, nós apresentámos também aquilo que se chama os nossos Digital On Market, que é a possibilidade das empresas experimentarem estas ferramentas de catalogação digital imediata, integram esta plataforma logo B2B, ou seja, permitem às empresas escolherem se querem lidar diretamente com outras empresas ou querem lidar para o público em geral. Outras empresas significa que estão a partilhar aqueles materiais, por exemplo, com os seus clientes ou clientes preferenciais. O business to consumer, obviamente, deixam em aberto qualquer pessoa para poder consumir aquele material. E depois temos aqui uma lógica premium, temos um conjunto de ferramentas, muito utilizando aqui muito ferramentas obviamente com muita inteligência artificial à mistura para visualização mais espetacular, de realismo absoluto aos clientes, e portanto fazendo aqui uma lógica de integração do que é que vai ser o produto final ou o que é que vai ser o material final. Claro que isto depois pode integrar e deve integrar nesta interoperabilidade que vimos anteriormente, deve integrar também o nível de framework de outras plataformas, como por exemplo a plataforma BIM, não é? Portanto, será mais fácil às plataformas BIM usarem os dados reais daquilo que está a ser produzido ou daquilo que é rapidamente preditivo que vai acontecer quando se estiver a produzir. Depois a parte de sensorização, eu tinha dito aqui há pouco que nós temos um conjunto muito alargado de sensores que na realidade acabaram por ser utilizados mais para alguns setores em particular. Por exemplo, a monitorização energética foi uma das áreas onde nós mais trabalhamos. Muitas das fábricas onde fizemos estes testes estão hoje a ser monitorizadas a este nível energético e estão hoje a ter dados que possibilitam dar aqui decisões para o seu dia-a-dia, nomeadamente no que diz respeito também à grande particularidade da otimização dos recursos, não é? Que é o último ponto. O que é importante neste nosso serviço de on-sensing? Nós podemos testar sistemas não intrusivos, ou seja, normalmente isto é muito, muito adaptável. Qualquer equipamentos inclusivamente que aparentemente não têm possibilidade de ser sensorizados de outra maneira, podem passar a ser devices IoT que contribuem para a decisão final depois no cliente. Portanto, isto para vos dar esta nota. E isso obviamente depois tem reflexo numa outra parte deste serviço, que é a parte toda de observação. Portanto, os painéis de produção e controle integrados hoje são, no fundo, capazes de serem utilizados pelas indústrias e se tudo correr bem, não é, nesta implementação, que foi pensada até na lógica do roadmap tecnológico, temos hoje as fábricas servidas do conjunto de sensores que lhe permitem a ela fazer uma análise completa e uma caracterização bastante fiel daquilo que é a sua produção e do que são os seus, inclusivamente os seus energias, os seus resíduos,
for caso disso, até ao consumo de água e de combustíveis que hoje em dia, enfim, também são tão importantes, considerando os tempos que vivemos. Nesse aspecto em particular, estas plataformas dão não só a monitorização, têm aqui alguns dashboards integrados com alguma capacidade de analisar dinamicamente o que nós precisamos e o que nós tentámos implementar foi aquilo que se chama o controle proativo, portanto, tentar automatizar alguns relatórios detalhados e alertas críticos para a gestão de fábrica. Só para dar uma ideia, tudo isto que está a acontecer enquanto também são acrescentadas camadas novas de desenvolvimento sobre estes temas. Portanto, as empresas que testaram hoje estão a ter já, inclusivamente, a capacidade de experimentarem os novos sistemas e as novas plataformas, portanto, novos modelos preditivos, etc., etc., que as ajudam, também já construídas com o feedback das próprias empresas. Portanto, isto, no fundo, é este modelo que aqui acontece. Nós, no fundo, estamos a integrar a coisa de forma integral. Damos desde, obviamente, a digitalização das chapas, temos os sensores a darem os sinais e temos tudo a das fábricas, embora à medida daquilo que as fábricas realmente precisam, propriamente dito. Por fim, os programas do EduBuild, os programas de formação, portanto, aqui dar vários exemplos, nós apostámos aqui no fundo, para este primeiro programa do Leading Stones by Stone City, foi um programa de facto com muito sucesso, demos aqui estamos a planear outros, embora o tipo de incentivo possa não ser tão elevado. Depois outros intensivos de inteligência aplicada, a inteligência artificial aplicada ao setor da pedra, vamos fazer esta primeira edição, já está esgotada também, ou no que diz respeito à estratégia de comunicações das organizações, e vamos dar aqui já numa fase aqui final do nosso Digital Build, uma nova proposta de LLM para o setor da pedra natural, que está aqui a ser preparado, poder ser apresentada em larga escala, para que o setor possa de facto escalar com IA e a utilização não só da ferramenta, mas de integrar um bocadinho a ferramenta em alguns processos de decisão que ela própria pode ter dentro das suas fábricas. O programa, já agora estes programas, alguns deles estão a ser trabalhados juntamente com o Técnico Mais, que no fundo é representado aqui por nosso parceiro Adist, que está a implementar também um conjunto de atividades dentro desta área em particular. Este é o programa do Liderar para a Transição, que foi feito de outubro a novembro de 2025, portanto foi uma jornada intensiva, foi muito importante, nós tivemos de facto um foco muito especial na gestão do valor, e foi importante para perceber que as empresas têm vontade de ter lideranças preparadas para o futuro desta transição digital que nós aqui enfrentamos. Este é o curso intensivo, que vai agora aqui para a sua primeira edição, tem aqui, digamos, os pontos fundamentais, como é que nós vamos trabalhá-lo, portanto nós vamos falar da estratégia com IA, análise de mercado, da redação de comunicação, do apoio das decisões financeiras e o chamado marketing visual, tudo isto utilizando, de facto, ferramentas de IA generativo para apoiar a decisão. Portanto, a nossa intenção é integrar o mais depressa possível este tipo de tecnologias nas empresas. Claro que estas empresas não serão as chamadas empresas AI first, não é? Portanto, aquelas que estão a ser desenvolvidas neste novo advento da IA, mas são aquelas que conseguem, através destas ferramentas, desenvolver algumas partes do seu negócio rapidamente e acelerar através da inteligência artificial. Portanto, outro processo que outra organização que vamos fazer é esta aqui para abril, o poder da mensagem. Nós vamos, de facto, tentar dar às empresas qual é que é o formato digamos, da comunicação, da importância estratégica da comunicação das organizações. É muito importante que nós tenhamos isto, porque a comunicação, se falarmos em AI do ponto de vista digital, a comunicação hoje é cada vez mais digital e, portanto, isto vai ser o tal salto tecnológico para o cérebro digital da indústria. Nós vamos fazer uma proposta aqui em maio de 2026, vamos obviamente deixar com que as empresas depois possam utilizar este LLM, é pioneiro, está aqui desenhado exclusivamente para o setor, foi treinado não treinado no chamado alto nível dos LLMs, mas nos RAGs, não é? Portanto, no treino menos intensivo, mas focado, digamos, em conhecimento profundo associado ao setor, e, portanto, vamos prever que este, de facto, vai ser aqui também uma pedra no charco do ponto de vista da
da nossa utilização e do desenvolvimento futuro que vamos ter aqui para o nosso, para a nossa economia, nomeadamente associada aqui vamos chamar à pedra natural. Este é mais focado, efetivamente, na segmentação dos recursos minerais associados à pedra natural. E pronto, termino aqui a minha apresentação. Depois, mais tarde, eu sei que teremos aqui talvez umas sessões de relação direta. Eu terei aqui também o meu colega, o Frederico, o Frederico Cardoso, peço desculpa, que estará aqui também connosco e estará disponível para responder depois a qualquer pergunta e a qualquer questão que seja necessária. Muito obrigada, Pedro, pela intervenção. Eu aproveito, se calhar, este momento, precisamente aqui com a intervenção do Pedro, para dizer que o chat também está aberto para qualquer pergunta, questão que queiram colocar neste nosso painel de oradores. E agora passo então a palavra, ao professor António Tadeu, para a sua intervenção. Bem, boa tarde a todos. Eu penso que já estarão a ver a minha tela. Perfeitamente, sim. Obrigado. Por isso, primeiro que tudo, eu agradeço o convite que me foi formulado para aqui divulgar os trabalhos que têm sido que estarão para ser, ou que são disponibilizados para ser feitos no âmbito do Digital Build. Eu, aquilo que pretendo é dar-vos a conhecer primeiro o, o que é o ITECONS, e por isso eu represento de alguma forma o ITECONS e vou-vos apresentar um bocadinho daquilo que é o ITECONS enquanto instituto, e depois aquilo que serão os serviços que nós disponibilizamos. E eu fiz uma seleção deles, porque na realidade há muitos serviços que na realidade neste momento não serão possíveis de executar dentro do prazo que temos para finalizar o projeto. Por isso, este projeto terá que ser terminado em junho, em meados de junho. Por isso significa que não interessa falar em coisas que já estão, que são passado e coisas e trabalhos que poderão demorar muito mais do que aqueles que é o horizonte temporal da duração do projeto neste momento. Por isso, começando por vos dar conta daquilo que é o ITECONS. O ITECONS acaba por trabalhar num conjunto de áreas ligadas à construção, à energia, à ambiente e sustentabilidade. Temos cerca de 20 anos de vida. Somos uma associação sem fins lucrativos, ligados muito à Universidade de Coimbra. Ahm, Temos depois um sistema de gestão de qualidade certificado e temos mais de 300 ensaios acreditados pelo IPAC. É um organismo notificado ou seja, um organismo de avaliação técnica e notificado para a marcação CE. Somos membros da Organização Europeia de Avaliação Técnica, da EOTA, ou seja, se houver aqui sistemas combustíveis ou materiais novos, etc., que precisem de ser colocados no mercado europeu, nós podemos tentar ajudar, ou ajudamos mesmo, a arranjar maneira de os caracterizar, ou desenvolvendo documentos de avaliação europeus, ou fazendo um conjunto de ensaios que permita depois ah, catalogá-los de maneira que depois eles possam ter a marcação CE. Ah, o Itecons faz parte deste polo de inovação digital. Como já foi dito aqui pelos meus colegas, acabamos por desenvolver um conjunto de serviços de capacitação e a realização de testes, aquilo que se chama Test Before Invest, de modo a promover a inovação, a digitalização e a sustentabilidade do setor. O Itecon está sediado em Coimbra, tem contudo dois polos, tem um em Faro também. Ah, Temos aqui cerca de 135 técnicos que não têm qualquer vínculo à Universidade de Coimbra, por isso são apenas colaboradores do ITECONS. Nós temos aqui investimento em equipamentos, um investimento superior a 25,5 milhões de euros, que permitem agora realizar um conjunto de ensaios muito grande. Por isso temos aqui, em termos laboratoriais, cerca de 11 mil metros quadrados de área de laboratório. Aquilo que se pretende, através do ITECONS, é promover a investigação aplicada. Por isso o ITECONS não trabalha com ninguém, numa forma geral, sem envolver uma empresa. E pretendemos é apoiar o setor empresarial naquilo que é as necessidades que eles têm, nomeadamente em termos de ensaio e consultoria. Promovemos também a formação especializada para o setor
empresarial. Em termos de serviços, como eu já referi, vou apenas referir aqueles que na realidade são úteis neste momento, aqueles que na realidade podem ser concretizados até junho, porque não interessa falar daquilo que na realidade já é passado e daquilo que já foram trabalhos e que estão a ser desenvolvidos ainda, que não têm capacidade de ser implementados agora até junho. Por isso, há uma, uma, uma dessas áreas em que acaba por ser relevante, que é a área da capacitação e treino, e por isso nós temos aqui um conjunto de formações muito direcionadas para a digitalização, como são, eu vou estar a dar aqui especialmente alguns nomes e depois aqueles que forem mais relevantes para a própria digitalização em termos de diferença, depois posso dizer mais alguma coisa. Nós temos aqui cursos de AutoCAD de vários níveis, e AutoCAD também Civil 3D. Fazemos muito trabalho e damos formação na área do BIM, nomeadamente não só na área da arquitetura, mas também depois em termos estruturais, de classificação, de análise e dimensionamento estrutural e de realização de modelos para, de alguma forma, pegar e modelar componentes físicos e fenómenos físicos de diferentes âmbitos, nomeadamente, estamos a falar, por exemplo, térmicos, de termos de químicos, etc. Depois temos aqui um curso também relacionado para dimensionamento e seleção de sistemas da AVAC, e depois como é que isso tudo se integra em termos daquilo que é a utilização do próprio edifício. Por isso, face àquilo que é a ocupação real e aquilo que são as necessidades dos edifícios. A mesma coisa mas agora tendo em conta os pavimentos rodoviários e a reabilitação de pavimentos rodoviários, acaba por ser não só o dimensionamento, mas depois o mapeamento daquilo que poderão ser as manutenções já realizadas, etc. Temos aqui a formação, isto é um curso de QGIS, e por isso aquilo que se pretende é compreender os conceitos básicos de sistemas de informação geográfica cada vez mais importantes. Ah, a questão relacionada também com a qualidade térmica dos espaços, como já há bocado tinha mencionado, mas uma introdução à análise da estanqueidade do ar e a verificação da qualidade térmica da envolvente e como é que isto tudo pode ser controlado e como é que pode ser monitorizado. A avaliação de ciclo de vida no setor da construção, e estamos a falar daquilo que, em especial, diz respeito aos novos requisitos da regulamentação europeia, ou seja, nós temos o regulamento de produtos da construção que saiu no final de 2024 e que agora está em fase de implementação, e por isso esses temas de avaliação são cada vez mais importantes. Agora, falando da capacitação e treino, mas de trabalhos que já foram, que podem ser realizados, dou-vos aqui alguns exemplos. Este é um dos casos em que nós conseguimos pegar e trazer para aquilo que é uma intra de uma empresa, dados como são controle de acessos, quer dos próprios colaboradores, mas também de outras pessoas. Podemos fazer esse controle também para trabalho que é feito fora da empresa, nomeadamente trabalho que é feito in situ, e por isso conseguimos fazer a gestão de tempos, a gestão de tempo de colaboradores, etc., e ligá-los àquilo que é uma intra da própria empresa, por isso de forma centralizada. Temos aqui outros exemplos, por exemplo, em que fazemos simulações para, de alguma forma, simular fenómenos físicos no contexto do ambiente construído ou mesmo daqueles que são construção nova e infraestruturas novas, face àquilo que são as alterações ambientais e a utilização de ações que resultam muitas vezes daquilo que temos visto recentemente, que são ações do vento e ações dinâmicas muito diferentes daquelas a que nós estamos habituados. Fazemos também, podemos disponibilizar espaços para realizar testes mecânicos e caracterização de materiais, mas sempre com o objetivo depois de inserir isto dentro daquilo que são as modulações, dentro daquilo que são os catálogos, dentro daquilo que são programas de simulação, e por isso arranjar maneira que seja possível depois ter estas informações todas de forma em fichas online e bases de dados.
dá-vos conta, por exemplo, daqui de um outro trabalho que acaba por ser cada vez mais relevante face às necessidades que temos, face não só à necessidade de fazer de forma mais rápida, mas também utilizando menos recursos, que é o auxílio no desenvolvimento de validação de processos de manufatura aditiva. Estamos a falar, neste caso concreto, que nós disponibilizamos aqui impressoras tridimensionais, ou seja, com movimento de impressão 3D para compósitos cimentícios, e por isso podemos aqui fazer testes que permitam, por exemplo, verificar se determinada argamassa ou ajudar a desenvolver essas argamassas são ou não são adequadas para a utilização em impressão 3D, para desenvolver no fundo soluções pré-fabricadas in situ ou mesmo no local. Estamos a falar de uma impressora que temos aqui de grande dimensão, temos capacidade de construir peças de cerca de 10 metros de comprido, e por isso acaba por ser muito relevante. Ah, Um outro trabalho que temos feito e que podemos disponibilizar na mesma é a caracterização térmica de pontos térmicos lineares que são depois utilizados em catálogos online de pontos térmicas, e por isso isto acaba por ser muito relevante para quem faz cálculo, para quem na realidade depois tem necessidade de disponibilizar no fundo produtos e soluções combustíveis um bocadinho diferentes daquelas que são aquelas que existem de base ponto de referência nos próprios regulamentos, e por isso significa que isto é uma mais-valia para depois as próprias empresas poderem publicitar estes resultados nesses ditos catálogos que foram desenvolvidos e que estão online para consulta e para dimensionamento, ou seja, no fundo, para auxiliar os próprios peritos neste trabalho. Ah, Aqui um outro exemplo de desenvolvimento de equipamentos de monitorização de sistemas de ar-condicionado para a verificação da qualidade de conforto térmico. Isto são trabalhos que são feitos à medida, e são feitos muitas vezes à medida, mas não há uma forma de pegar e auxiliar empresas que tenham capacidade de os fazer e de os integrar dentro das suas próprias áreas produtivas. Um outro exemplo é a monitorização, e aqui estamos a falar de sistemas de monitorização não só estrutural, mas também energética, por isso estamos interessados em que verificar, utilizando drones, utilizando sistemas wireless, qual é o comportamento de diversas estruturas, quer sejam estruturas metálicas ou em armado, sejam pontes, etc. Depois desenvolvemos e temos capacidade de apoiar as empresas de maneira a monitorizar consumos. Consumos, estamos a falar de consumos energéticos, hidráulicos ou do próprio do edifício ou sistemas, ou seja, acabamos por, se quisermos, ter um mapeamento de uma fábrica com os consumos equipamento a equipamento, quer em termos de energia, quer em termos de consumo de gás, etc. Por isso, é algo que isto será fácil de implementar perante aquilo que fomos desenvolvendo no âmbito do projeto. E temos aqui mais dois, de fazer referência a mais dois trabalhos que acabam por ser dois serviços que disponibilizamos. Um é avaliar dentro de uma empresa quais são as necessidades e como é, se na realidade caracterizar a estrutura de tecnologias de informação que existe e de cibersegurança, e tentar arranjar maneira de definir, no fundo, modelos que permitam verificar se há necessidades ou não de modificar aquilo que tem, modificar na realidade aquilo que é os seus sistemas de TI, e aplicar modelos que permitam depois atualizações e definindo naquilo que seriam, ou lá, prioridades em termos daquilo que serão intervenções que têm que ser feitas ao nível da empresa, em termos globais, em termos daquilo que são, neste momento, questões muito, muito relevantes como a cibersegurança. Ah, Outro, diz respeito também às análises dos sistemas e fluxos de informação, e estamos a falar daquilo que é a visão digital da própria empresa atual e daquilo que devem ser a visão digital nos próximos anos, ou seja, no fundo, acabar por ter uma capacidade de levantamento daqueles que são os processos atuais e do nível de disponibilidade de dados que existem, mas depois a seguir mapear não só fluxos críticos que existem dentro daquilo que é possível detectar logo à partida, mas também arranjar maneira de ter, no fundo,
a definição de intervenções que permitam, de alguma forma, pegar e olhar para aquilo que é o futuro próximo ah, e que acaba por ser muito relevante para o futuro das empresas. E no fundo é isto, eu queria apenas dar-vos conta de facto, na realidade, se quiserem, podem aceder à página do ITECONS e encontram lá um conjunto de informação relacionada com tudo isto. Na própria página do Digital Build isso acontece também e seria isto que eu vos queria transmitir de momento. Obrigado pela atenção. Muito obrigada pela sua intervenção. Agradeço uma vez mais, em nome de todos e de toda a organização, a sua participação. Passo agora então a palavra a Emílio Camino, em representação da CCF, Centro de Competências Ferroviário. Boa tarde, Emílio, bem-vindo Boa tarde, também. estão a ouvir-me? Sim, sim, Ok, perfeitamente, conseguimos vou ouvir. partilhar Poderá o iniciar ecrã. a sua partilha, sim. Obrigadíssimo. Isto está a incomodar. Já partilho. Ok, aí imagino que já estão a ver o meu ecrã. Sim, perfeitamente. Bem, então vou começar. Boa tarde a todos. O meu nome é Emílio Camino e faço parte da equipa do Centro de Competências Ferroviárias. Começo por agradecer à PTPC o convite para participar neste evento. Hoje estou aqui para apresentar o trabalho que estamos a desenvolver no Digital Build, com especial foco na aplicação do BIM ao setor ferroviário e na digitalização das infraestruturas. A ideia é uma apresentação curta, mas o objetivo é simples, que aqui saiam com uma ideia do que nós fazemos, o que temos disponível e como podemos trabalhar em conjunto com vossas organizações. Então, antes de entrar nos nossos serviços propriamente ditos, deixem-me contextualizar um bocadinho, brevemente, o CCF para quem ainda não nos conhece. O CCF, o Centro de Competências Ferroviário, foi fundado o 23 de setembro do ano 2021. Temos sede no Parque Oficinal de Guifões, em Matosinhos, e trata-se basicamente de uma associação sem fins lucrativos. Os membros fundadores, como están no slide, incluen operadores de referencia do sector, como por exemplo a ACP, Infraestruturas de Portugal, Metro do Porto, Metropolitano de Lisboa, PFP, Universidade do Porto e o IAPMEI. E contamos também com o apoio institucional da Câmara de Matosinhos. ¿Sí? Desta forma, temos uma estrutura associativa do CCF que opera de forma transversal e contamos com todos os principais stakeholders do sector como os nossos associados. Então, antes de passar aos projetos onde estamos a trabalhar, primeiro é importante apresentar a missão do CCF, a qual é clara e um bocadinho ambiciosa. A ideia, a missão do CCF é liderar o sistema ferroviário nacional em todo o ciclo de vida de inovação, desde a concepção de ideias e projetos, passando pelo teste, validação de provas de conceito, até aceleração de projetos empresariais e desenvolvimento e integração de tecnologias em produtos e sistemas operacionais. É por isso que o CCF articula três vertentes complementares, sim, que estamos a apresentar aqui. Temos o primeiro CIT, sim, o Centro de Investigação Tecnológica. Por outra parte, temos uma incubadora de empresas, que é uma área que ainda não estamos a desenvolver, que estamos à espera das nossas instalações para começar a trabalhar nesta vertente. E, finalmente, uma área de formação, que é precisamente nesta última, onde vamos a centrar hoje e vamos falar deste tipo de serviços. Mas antes de passar propriamente os serviços, é interessante também apresentar os projetos que o CCF encontra-se a trabalhar, também para conhecermos um bocadinho mais. O CCF participa em projetos basicamente de dois grandes eixos temáticos, sim? Que são próprios da ferrovia. O primeiro é da área da infraestrutura, sim, onde temos o Digital Build, este projeto onde estamos a apresentar aqui serviços, este hub de inovação digital para o ambiente construído, e onde estamos a prestar serviços focalizados no cluster da ferrovia, no setor da ferrovia. E depois também temos nesta área de infraestrutura o BIM Motion, que basicamente são ações de sensibilização e disseminação BIM também para o setor ferroviário. Depois, outra área também muito importante, onde temos diferentes projetos, é o eixo do material circulante, sim? Com projetos orientados para o desenvolvimento da capacidade produtiva em Portugal, nomeadamente conceição de vagões inteligentes para mercadorias, e também no desenvolvimento de um prototipo de bogie
Y25, Inteligente, también están, estos dos proyectos están interligados entre sí. Y ven también como una producción de material circulante de pasajeros a nivel nacional. ¿Sí? La idea es consolidar o recuperar una industria que aquí en Portugal se le está un bocadinho perdida. E hoje, como estamos a apresentar, vamos falar mais do Digital Build, dos serviços mais focados no âmbito das infraestruturas e nas formações e cursos que temos disponíveis. Então, nesse sentido, dentro do âmbito do Digital Build, temos outros serviços, mas focándonos no âmbito do Digital Build, o CCF pretende dar resposta às necessidades formativas do setor, mas também de outros setores, e não ficar apenas com o setor ferroviário, através de formações orientadas para a digitalização e para o aumento da maturidade digital das organizações. A nossa oferta formativa, novamente, está organizada em três grandes eixos. Primeiro, o material circulante, sim, formações focadas especificamente na digitalização e gestão da informação do material circulante. Depois vamos ter outra área de mais focada na área ferroviária e rodoviária, com formações focadas na digitalização e gestão deste tipo de infraestruturas. E, finalmente, uma área mais transversal, onde a ideia é ter formações abertas a todos os setores, focadas na implementação do BIM em PMS e na adoção de processos e ferramentas de digitalização. Esta estrutura, de alguma forma, permite servir tanto especialistas do setor ferroviário como empresas de outros setores que pretendam iniciar ou consolidar a sua transição digital, sim? E que este seja um início de uma colaboração com o resto das entidades e empresas para continuar a desenvolver esta transição digital de cada uma delas. Então, a primeira formação que apresento aqui destina-se especificamente à área do material circulante, sim? A digitalização do setor ferroviário tem posicionado o BIM como uma ferramenta estratégica para melhorar um bocadinho a eficiência operacional e a gestão de ativos e a comunicação técnica entre operadores, fabricantes e equipas de manutenção. E isto, apesar da ampla adoção deste metodologia na infraestrutura, a aplicação ao material circulante permanece menos explorada, ou quase nem explorada, e representa uma oportunidade significativa para modernizar processos internos e aumento de estação de formação, metodologia BIM aplicada ao material circulante, com o objetivo central de proporcionar aos participantes a capacidade de compreender e aplicar os princípios do BIM ao material circulante. ¿Sí? É um conceito um bocadinho inovador para apoiar a operação, manutenção e gestão de ativos, ¿sí? Otimizar processos, estabelecer as bases de uma digitalização sustentada. A ideia é que esta formação é relevante para técnicos, gestores que trabalham que trabalham diretamente com ferroviárias e que pretendem estruturar melhor a gestão da informação associada a um ativo físico. Neste caso, esta formação temos as inscrições abertas, as datas estão muito próximas e para quem tiver interesse é uma boa altura para realizar uma inscrição e avançar nesta digitalização. Como decía, también tenemos una segunda área más focada en la parte lineal, ¿sí? En este tipo de infraestructuras que tienen bastantes similitudes y diferencias, ¿sí? Esta formación está actualmente en curso y aborda un tema fundamental para quien trabaja en proyectos de infraestructura, ¿sí? Básicamente, hablar de OpenBIM, introducción de IFC para infraestructuras ferroviarias y rodoviarias. Esta acción centra-se en los principios de OpenBIM y de interoperabilidad, ¿sí? Un problema consistente en este tipo de proyectos y de tipo de obras, donde la interoperabilidad es un tema central y a veces muy difícil de ultrapasar, independentemente de la marca de software que estemos a utilizar. Pronto, basicamente los participantes van ficar capacitados para identificar os desafios na troca de informação, estruturar modelos IFC e garantir uma exportação que preserva a consistência e a qualidade dos dados ao longo do ciclo de vida do projeto. Outra formação também muito focada no setor ferroviário
é certificação TCI, a sua aplicação com a metodologia BRIM. Basicamente aborda um conceito muito específico e de enorme relevância regulatória, que é a TCI, que é uma normativa europeia de cumprimento obrigatório, ¿sí? Y esta formación tiene como objetivo principal que los participantes comprendan el cuarto pacote ferroviario y las TCIs, estas especificaciones técnicas de interoperabilidad, reconociendo la importancia de la interoperabilidad ferroviaria europea y aprendiendo a integrar los requisitos normativos directamente en los modelos BIM. Que el BIM no sea apenas un entregado, que sea un modelo de información que nos utilizamos a lo largo del ciclo de vida de un proceso, desde la fase inicial hasta a operação desse ativo. Sim? É uma formação que está dirigida a quem trabalha em projetos de infraestrutura ferroviária e precisa garantir conformidade regulatória. Lógicamente, esta formação não apunta, não focaliza em automatizar completamente o processo de certificação ou apoiar de forma automatizada o processo de certificação. La idea es avanzar en ese sentido y aprovechar todas las herramientas e informaciones que estos nuevos modelos que estamos a criar comienzan a tener. ¿Sí? No tenemos una nueva data de la próxima formación, sí, tenemos en catálogo, las nuevas ediciones están sujetas a manifestación de interés de diferentes participantes. También tenemos una cuarta formación, que en este caso esto de 6 horas y otro nivel avanzado, y destina-se a quien pretende desenvolver competencias prácticas en BIM aplicado, focalizado en proyectos ferroviarios y rodoviarios. Aquí también voltamos a juntar estas similitudes que tiene este tipo de proyectos lineales. O objetivo básicamente es proporcionar una comprensión sólida de los conceptos, etapas, requisitos, normas y herramientas BIM, ¿sí? Todo lo que incluye a metodología BIM, también incluyendo como, por ejemplo, diferentes documentos de requisitos de información del cliente y otros documentos más técnicos, y como todas estas herramientas, recursos o documentos son aplicados en diferentes proyectos y concursos. ¿Sí? Nuevamente, no tenemos una data definida, a nueva edición fica sujeta a manifestación de interés, por lo que si quisieran, pueden comunicar y hablar con nosotros. Y por fin, a última formación, para não tirar mais tempo, basicamente é uma formação mais transversal, da qual tivemos muito bom feedback das empresas que participaram, sim, esta é uma ação muito mais curtinha, de 4 horas, que está aberta a todos os setores, que é a implementação da metodologia BIM em PDE. Aqui, a ideia é ter uma formação curta, breve, prática, acessível, que permita às empresas de menor dimensão compreender tudo isto do que é o BIM, de digitalizar, de como trabalhar no seu contexto real, sim? Levar os problemas, levar soluções a seus problemas do dia a dia deles, sim? E ver como eles podem melhorar a forma de trabalhar e responder a esses problemas que estão a ter e como otimizar os processos, tanto na fase de projeto, construção e também como gestão e operação de ativos, sim? Básicamente, aquí muchas veces puede ser una puerta de entrada para digitalización, donde después de esta formación, las empresas vuelvan a contactarnos para avanzar pronto en una estrategia de digitalización, avanzar en otra formación más específica, más especializada, ¿sí? Es una formación muy interesante que simplifica mucho, permite comprender, particularmente las empresas necesariamente sujeitas a manifestación de interés, pero que si tuviese interés, convidamos a participar. Y pronto, para terminar, dejo aquí los contactos, nuestros contactos. Quien tiver interés puede enviar un email, hablar conosco. Dejo también un site donde tienen más pormenores de las diferentes formaciones, ¿sí? Está o catálogo disponible y quien tiver interés en otra formación, en otros proyectos que está a participar o CCF, también convidamos a contactar. E até aqui é tudo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Emílio, pela sua partilha e intervenção. Para darmos seguimento, passo então agora a palavra a João Campos, em representação da ADIST. Bem-vindo, João. Passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Deixa-me então aqui só partilhar.
Conseguem ver? Perfeitamente. Muito Ótimo. obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Hoje venho aqui apresentar o Técnico Mais Formação Avançada, que é aqui uma componente da ADIST, e mais, se calhar, mais relevante aqui aqui para o nosso evento de hoje, que se concentra aqui no pilar da formação, como já temos vindo também aqui a ver ao longo das apresentações antes, um elo comum e objetivo deste nosso Digital Build. O Técnico Mais é a Escola de Formação Avançada e Executiva do Instituto Superior Técnico e temos como missão, aqui obviamente um bocadinho mais institucional, que é transmitir o conhecimento e experiência do técnico nas áreas da tecnologia, engenharia, ciência e arquitetura, para ajudar as pessoas e organizações a contribuírem para um mundo mais desenvolvido e sustentável. Um bocadinho mais na prática, nós atingimos esta entrega, obviamente, ao nível mais das pessoas, com credenciais académicas de topo. Os nossos diplomas são dados e são sujeitos a um escrutínio e rigor académico e científico elevado, aqui um bocadinho quase como é reconhecido no técnico. Dão ECTS também e, portanto, são aprovados e são avaliados sempre com conhecimento de um professor de técnico ou até de uma comissão executiva constituída por vários professores do Instituto Técnico. Temos aqui também, obviamente, um rigor académico e orientação para o mercado, apesar de, obviamente, termos toda esta componente ligada ao técnico académico, estamos bastante ligados ao mercado. Tentamos trazer sempre que possível especialistas para a indústria, um bocadinho aqui uma união de esforços para potenciar, obviamente, os conhecimentos adquiridos. Chegamos a fazer uma cocriação seja de cursos, de workshops, de eventos, com empresas e organismos públicos, de nós podermos contribuir nas nossas áreas e com o nosso conhecimento e com os nossos projetos, exatamente para a realidade das empresas, seja para ajudar a atingir os objetivos ou para que elas nos consigam ajudar a atingir os nossos. E tal e qual como também já disse, temos uma total flexibilidade dos formatos, temos desde quase bootcamps que podem ser de horas, aos nossos, vamos dizer, ou por nosso standard, que são ali depois 24 a 28 horas, até coisas de um ano. Aliás, eu vou dar um exemplo exatamente de um programa que temos de duração de um ano, com uma forte componente industrial e com parcerias internacionais. E, obviamente, presencial, remoto ou híbrido. Aqui, muito rápido, o Técnico Mais em números, o Técnico Mais fundado no final de 2017. Estamos com 8 anos de trabalho. Ao longo destes anos conseguimos formar mais de 5 mil profissionais. Temos já mais de 300 programas entregues, pelo menos até ao início deste ano, ainda não foram contabilizados estes últimos, e já conseguimos, de forma mais ou menos regular e sistemática, contar com 20 parceiros empresariais e institucionais, seja através de eventos em parceria, de entrega para eles, ou de juntarmos os dois para entregar a terceiros. Aqui operamos basicamente debaixo de 4 pilares aqui, puxando aqui um bocadinho à construção e aos engenheiros. Todos nós temos pelo menos uma coisa bastante sólida, precisa, a partir dos 3 começa a ficar bastante estável, 4 pilares de suporte melhor, e estes 4 pilares centram-se obviamente em AI e Data Science. Temos aqui por baixo, temos aqui alguns exemplos dos nossos cursos, seja IA generativa,
até programas bastante mais específicos de Data Science e LLMs, em que são bastante técnicos e o objetivo é realmente as pessoas percebam o pormenor da coisa, como temos programas mais quase práticos, mais de arrancar logo a correr, por assim dizer, como o Agentic AI. Cibersegurança, temos vindo a apostar e a crescer bastante num pilar um bocadinho, talvez meio, muito importante, mas meio desfavorecido, por assim dizer, não é? Ninguém gosta de falar destas partes menos sexys como é a AI e a Data Science, mas temos tido uma grande adesão também por parte das empresas que apostam na sua resiliência cibernética. Parte dela posta em causa e aumentada a necessidade exatamente também por causa da IA a entrar neste mundo. Temos aqui também um pilar de gestão e liderança, onde colaboramos, onde trabalhamos com os engenheiros. Ninguém melhor do que nós conhece os engenheiros, como é que eles falam, como é que eles pensam. E, portanto, sabemos exatamente como trabalhar com eles para esta transição de gestão e liderança de equipas técnicas, de engenheiros que têm que assumir posições de liderança e de gestão, através, obviamente, de como é que implementar e disseminar as novas tecnologias dentro de uma empresa, o que é exatamente a gestão de um projeto ou uma gestão de inovação dentro de uma empresa. E, por fim, aqui o último pilar aqui na parte da excelência operacional, temos 3 certificações da Lean Six Sigma, Yellow, Green e Black Belt. Acabamos por fazer muito também algum trabalho esse normalmente customizado de eficiência e desenvolvimento de produto. Temos coisas bastante interessantes, por exemplo, com a Vorten, exatamente, de gestão do chão de fábrica, por assim dizer, ali é mais o chão de armazém. E com estes 4 pilares estamos mais ou menos a montar aqui para o Digital Build, que iremos anunciar em breve, aqui 3 iniciativas exatamente focadas para as PMEs do setor da construção. Uma aqui é a gestão e interação com projetos BIM. Tencionamos, obviamente, todas as iniciativas uma forte componente prática, também será de curta duração, exatamente para como é que podem integrar estes projetos normalmente grandes recorrendo à tecnologia BIM, exatamente para saberem como podem entrar, criar valor e serem operacionalmente mais ágeis. E depois aqui duas formações com IA generativa, uma para ideação e outra para prototipagem rápida, que pensamos também que pode ajudar exatamente nesta velocidade de adaptação e de inovação das PMEs, que muitas vezes são quem está mais bem posicionado exatamente para inovar e pensar fora da caixa. Aqui, muito rápido, 4 exemplos, mais ou menos um em cada pilar dos programas que vamos ter que se seguem. Um bastante prático em agentes, vai ser um bootcamp, apesar de serem 40 horas, mas mãos na massa, criar agentes. Estamos a falar aqui, embora seja inteligência artificial, também estamos a apostar em executivos e decisores. Cibersegurança, Red Team, este aqui é um de ataque, exatamente saber, aqui um bocadinho para saber defender, é preciso saber como é que se ataca. E, portanto, temos um curso de ataque muito prático, onde aprendem exatamente a explorar vulnerabilidades, a entrar, até a destruir. Um curso que está a arrancar agora pela primeira vez, o Lean Six Sigma no contexto de IA, exatamente como é que a metodologia pode ser potenciada agora usando a inteligência artificial generativa e os LLMs.
e um programa, este sim já grande, o Future IT Leadership, de 100 horas, que é uma pós-graduação, enquanto os três de cima são curtos, chamamos assim, o de baixo é mesmo um diploma de pós-graduação, exatamente no desenvolvimento, na liderança de empresas ou de projetos em ambiente altamente tecnológico, com tecnologias disruptivas, novamente com inteligência artificial e cibersegurança. Depois, aqui, só mesmo para terminar, este ano lançámos o MBA em Sistemas Espaciais, pioneiro em Portugal, dos poucos do seu género na Europa, e é um programa de um ano, 60 créditos, ou seja, uma carga ainda considerável, mas que assenta muito em projetos reais com parceiros industriais. O pilar central deste programa é um projeto desenvolvido ou co-desenvolvido entre pelo menos três atores, sendo o aluno ou formando, um orientador de técnico e um orientador de uma empresa, de uma instituição parceira industrial, que normalmente é idealizado logo à partida o projeto e é desenvolvido ao longo do ano. Um, ou seja, um projeto tem aplicabilidade real, normalmente, ou está em curso, na verdade, ou é uma aposta estratégica, muitas vezes, das próprias empresas, que vem ser explorada aqui no âmbito do programa. Conseguimos algumas parcerias assim mais académicas e muito internacionais. Temos a Universidade de Austin, o MIT e a CMU, a Agência Espacial Europeia e aqui vai o Departamento de Robótica do LARCIS, do Instituto Superior Técnico. Aqui alguns exemplos também de algumas parcerias industriais. Temos, obviamente, o CEA em Matosinhos, CTI Aeroespacial, que é uma associação entre várias empresas, JSAT, a Força Aérea Portuguesa, OHB na Suécia e a ICEI na Finlândia, entre outras. Já tivemos pessoas a participar, experts a virem partilhar o conhecimento vindos de Israel, do Canadá. Já temos conseguido reunir bastante tração e bastante adesão a virem participar e a transmitir os seus conhecimentos. O programa acaba por ter assim um foco maior na defesa, segurança e resiliência europeia, que é também um assunto que acaba por estar na moda e ao de cima a nível europeu e, e centra-se maioritariamente à volta de três grandes atores, por assim dizer, a Atlantic Constellation, que é o resultado do PRR do espaço, da Agenda para o Espaço, a Agência Espacial Europeia e a Comissão Europeia. A Comissão Europeia referiu agora em novembro, salvo erro, a Atlantic Constellation exatamente como uma aposta a nível europeu de tecnologia a usar no futuro, no espaço europeu. Pronto, em grande parte é isto. Obviamente, sei que vamos ter agora depois um momento de podermos falar e interagir. De qualquer maneira, deixo também os meus contactos, que podem entrar em contacto caso tenham dúvidas ou queiram explorar algum tipo de parceria. Somos todos ouvidos. Vamos cá para isso. Muito obrigado. Muito obrigada, João, pela intervenção, pela partilha e também pela disponibilidade para as sessões B2B de seguida. Para darmos seguimento, passo então agora a palavra a João Moutinho, diretor do Build Collab. Bem-vindo, João. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo simpático convite para estarmos aqui. É um prazer realmente integrar este consórcio de entidades em torno deste hub para a transformação digital da construção, da ferrovia e da pedra natural. Portanto, como disseram, portanto, meu nome é João Moutinho, sou diretor do Build Collab, portanto, vou passar aqui rapidamente a apresentar o Build Collab para quem não o conhece. Portanto, somos um laboratório colaborativo, somos um centro de investigação que basicamente tem como principal função e assente numa base colaborativa entre todos os agentes do setor AEC, aquilo que nós chamamos a Twin Transition, portanto, a transição digital e sustentável. Como podem ver neste diagrama, aqui há um sweet spot
nesta transição, não é? Que é aquele espaço que nós ocupamos aqui, e temos como, precisamente como objetivo principal garantir que não acontece sem o outro, não é? Porque sabemos que ambos são necessários por questões relacionadas com a competitividade, com a internacionalização das nossas empresas, dos nossos agentes de construção e aquilo que é a importância da sustentabilidade, em todas as suas dimensões, nomeadamente no que diz respeito à circularidade. Portanto, somos agentes de alteração daquilo que é um ponto de situação da construção que nos preocupa e que efetivamente tem um impacto muito grande na nossa economia, na empregabilidade e naquilo que é o ambiente, em cerca de 40% das emissões globais. Portanto, dito isto, também é importante apresentarmos aqui a nossa estrutura de associados. Como ouviram dizer, somos laboratório colaborativo, portanto, temos como principal missão estabelecer aqui a colaboração entre estas entidades, não só estas, mas principalmente estas. Portanto, que temos aqui várias, não é, de empresas e vários anésis e dois clusters que estão envolvidos neste projeto, são nossos associados, as empresas de construção, de projeto, portanto, vários atores relacionados mais intimamente com a construção e várias anésis que efetivamente que vão desde das universidades até centros de investigação, portanto, para realmente em complementaridade conseguirmos resolver e fazer face a todos os desafios do setor, que são muitos. Os clusters, com esta função agregadora, com esta função de representação dos respectivos setores, de uma forma mais abrangente para conseguirmos chegar a mais entidades. Portanto, passando agora àquilo que é a apresentação dos serviços que o Build Collab coloca ao dispor, nós vamos nos focar aqui em dois tipos de serviços novos que estamos agora a introduzir no âmbito do Digital Build, novos porque ainda não se realizaram anteriormente, mas que em complementaridade com os serviços que prestamos no passado de capacitação, que acabam por diversificar a nossa oferta. Então, são serviços do tipo Test Before Invest, que têm como condão, como foi explicado, realmente permitir às empresas ou às entidades de administração pública testar algo antes de investir propriamente dito, e não tem que ser investido dinheiro, pode ser investir tempo, pode ser investir, digamos, algum tipo de esforço numa mudança, e acreditamos que um desses vetores de mudança é realmente a análise de ciclo de vida, que é necessária para qualquer empresa que queira promover a sustentabilidade. Portanto, a análise de ciclo de vida acaba por ser aqui de capital importância para as empresas, e aqui o nosso objetivo é realmente fazer um teste orientado e especializado para as empresas experimentarem ferramentas reais, fluxos ACV reais, portanto, ACV é análise de ciclo de vida, penso que percebem o acrónimo, e garantindo aqui que experimentam as dimensões de utilização destas ferramentas antes mesmo de as comprar, portanto, test before invest. Portanto, aqui o objetivo é realmente haver aqui um acompanhamento da interação com estas ferramentas, naturalmente haverá uma introdução às mesmas, e aqui pretende-se realmente que haja um apoio completo ao utilizador, que efetivamente tem como principal condão haver uma mini capacitação que lhe permita começar. Portanto, nós não queremos agir aqui como comerciais de empresas de ferramentas deste tipo, queremos sim ser agentes na defesa do melhor interesse das empresas e da administração pública na adoção destas ferramentas, destas novas tecnologias. E, portanto, aquilo que é a ação do Test Before Invest que pretendemos desenvolver será uma ação presencial no Porto, que terá 2 participantes por entidade no máximo, ok? Portanto, uma coisa muito limitada, muito focada, e que tem como principal objetivo, lá está, e que inclui o acesso ao ambiente de teste de software, um apoio técnico na organização de dados, não é? Portanto, estamos a falar da ACV, portanto, é muito importante as fontes de dados, a análise de um projeto piloto, um caso hands-on, que permita realmente passar apenas o plano teórico para o plano prático, que é algo que é muito procurado e que as nossas empresas têm-nos pedido já em vários momentos, e que tem como público-alvo os gabinetes de arquitetura e de engenharia, são sem dúvida atores na prescrição de soluções, e portanto o software de avaliação é uma ferramenta para fazer a análise de ciclo de vida, e portanto isso é muito importante que assim seja. As empresas de construção e fiscalização pelos mesmos motivos, reguladores e donos de obra públicos porque são decisores, porque são policy making authorities, e por isso também são importantes que tenham acesso, digamos, à sua própria versão de dados e daquilo que é o suporte à decisão, e naturalmente promotores imobiliários, que podem tomar também decisões em função daquilo que são decisões de investimento relacionadas com sustentabilidade. Portanto, aqui portanto, é algo que nós
beneficiamos do apoio de financiamento do PRR, do Digital Euro Program, e, portanto, estamos a falar de um custo de 600 euros sem IVA, mas que é altamente apoiado, incentivado pelos projetos que referi, pelo projeto e pelas duas entidades que referi, que pode ter um apoio de 87,5%. Portanto, estamos a falar de quase um custo irrisório para realmente haver uma ação de Test Before Invest em ACV. De seguida, temos um conceito muito idêntico, lá está, Test Before Invest novamente, mas aqui relacionado com a metodologia BIM e soluções de digitalização. E o que é que me refiro principalmente naquilo que é as soluções de digitalização? Portanto, nós já falamos hoje aqui em BIM, agora a ideia aqui é realmente experimentar praticamente aquilo que são os fluxos reais num processo de modelação BIM, ou seja, na dimensão prática, mais uma vez, utilizando ferramentas que são diversas, que vão desde software proprietário até ferramentas livres de uso comum, que democratizam também o uso do BIM. Uma das grandes dificuldades do setor é realmente a democratização das ferramentas. Estamos a falar de custos significativos, principalmente para PMEs, e a abordagem que teremos nessa sessão é uma que realmente permite o utilizador escolher, no seu melhor interesse, quais as soluções que depois poderá ter de investir no futuro, experimentando-as. Mais uma vez, test before invest. Eficiência e qualidade na gestão de projeto algo que queremos que as empresas experimentem. A forma como isto reduz retrabalho, a forma como aumenta a precisão, os mapas de quantidades e trabalhos, a coordenação entre as equipas, todas as vantagens de BIM que são, enfim, muito dificilmente enunciadas neste pouco tempo que tem, mas que sejam experimentadas pelas empresas, porque acreditamos que é a melhor forma realmente de garantir a adoção. E depois outra coisa que é diminuir aquilo que é o risco na adoção. Portanto, todas estas empresas têm muito medo de partir para a metodologia BIM por receios de custos de investimento inicial e de retorno de investimento. Se reduzirmos estes riscos na adoção, tomando e suportando decisões iniciais, estamos muito convencidos que isso poderá beneficiar muito a adoção de BIM. Aqui inclui, portanto, aquilo que é a metodologia, naquilo que é o seu ciclo de vida da metodologia, não é? Que vai desde a modelação até à dimensão da colaboração, um fluxo BIM integrado, à demonstração de ferramentas, à integração de nuvens de pontos na metodologia Scan to BIM. Estamos a falar de fotogrametria ou de laser scans que permitem depois a modelação dos edifícios BIM, isto quando Es- já existem, não é? Por exemplo, estratégia de reabilitação urbana, plataformas Digital Twin, no seu como já foram aqui faladas hoje, mas de uma forma de experimentar aquilo que existe no mercado, depois soluções de realidade virtual e aumentada, que também queremos que os utilizadores possam experimentá-las, naquilo que é simulação e na utilização de modelos BIM em ambiente virtual para testar soluções ou até para interagir com os modelos BIM em ambiente de obra. Portanto, tudo soluções que queremos demonstrar e fazer experimentar as entidades para que possam depois poder escolher e fazer investimentos nessa área. Depois, aqui o público-alvo é muito semelhante ao anterior, portanto, vão desde os gabinetes de projeto às empresas de construção e fiscalização, portanto, os empreiteiros, desde aqueles que são os funcionários de câmaras municipais, não é? Donos de obra públicos, ou mesmo os donos de obra privados e até promotores. Principalmente naquela dimensão da ARVR, os promotores terão um papel muito importante, até porque poderão, por exemplo, simular situações em ambiente real, que é em ambiente real e em realidade aumentada, que pode suportar aqui a decisão de investimento. Mais uma vez, uma sessão presencial de 4 horas no Porto, dois participantes por entidade, custo ligeiramente mais alto, mas ainda assim muito acessível, principalmente tendo em conta o financiamento do projeto, que pode conceder um apoio de até 87,5% daquilo que é o custo. Portanto, isto parece-nos especialmente interessante para os interessados. Portanto, eu coloco aqui também o link dos outros serviços que podem encontrar. Como eu referi, temos também serviços de capacitação que estão disponíveis neste endereço. Vou colocar depois este endereço no chat desta chamada e agradeço a vossa atenção e mais uma vez o convite à PTPC para termos a oportunidade de divulgar os nossos serviços. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, João, pela partilha, pela intervenção e pela presença. Passo então agora a palavra ao engenheiro Luís Mira Amaral. Bem-vindo. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo. Vou aqui ativar. Exatamente, sim. Está Agora para já. ouvir? Sim, perfeitamente. Bem-vindo. Vou partilhar. Penso que já estão a ver o PowerPoint. Sim, perfeitamente.
Então, boa tarde a todos. Obrigada. Vou apresentar a Fenway, começou por ser uma consultora, mas que hoje em dia, cada vez mais, nós tentamos ser parceiros em consórcios. A Fenway foi fundada em 1999, tem três áreas de negócios. A inovação empresarial é a área em que eu estou, a formação e inovação social, o setor público, associativo e institucional. Pretendemos criar valor para o cliente, oferecendo serviços de consultoria, quer nos incentivos nacionais e nos comunitários, por exemplo, no Horizonte Europa, que é o grande programa de ciência e tecnologia da União Europeia, e também no apoio à internacionalização. Temos uma equipa profissional multidisciplinar e altamente especializada. Nós temos um serviço de estudos financeiros de mercado para a conversão digital, que consiste na análise detalhada das condições financeiras e das tendências de mercado, com foco na integração de tecnologias digitais nos modelos de negócio, processos e produtos. Também no que toca ao modelo de negócio, gostava de chamar a atenção que o modelo de negócio, para mim, é, no fundo, a forma como a empresa se relaciona com os seus fornecedores e com os seus clientes. O modelo de negócio é diferente do modelo de operação. O modelo de operação é a lógica, como é que a empresa funciona internamente. O modelo de negócio é a forma como a empresa se relaciona com os clientes e fornecedores. Temos um serviço de apoio à definição de modelos de negócio associados à conversão digital, e esse serviço oferece consultoria especializada para estruturar, inovar ou adaptar modelos de negócio, integrando tecnologias digitais que potenciem receitas, eficiência e experiência do cliente. Antigamente não se falava muito em modelos de negócio, hoje fala-se muito em modelos de negócio, os business models, porque o digital e as tecnologias digitais vieram permitir grandes alterações nos modelos de negócio das empresas, e por isso é que cada vez mais se fala de modelos de negócio. Não é que este conceito tenha sido criado agora, ele já existe há muitos anos, só que a digitalização e as tecnologias digitais vieram permitir alterações aos modelos de negócio das empresas, e por isso este, este conceito de modelos de negócio ganhou uma atualidade hoje que não tinha anteriormente. Também fazemos identificação de negócios, em que o serviço de identificação, envolvimento e sensibilização de business angels visa localizar investidores privados interessados em financiar negócios digitais inovadores e disruptivos, envolvendo-se ativamente no desenvolvimento desses projetos e promovendo a sensibilização quanto às oportunidades do ecossistema digital. Os ingleses têm uma expressão muito curiosa: quando um jovem universitário quer fazer uma startup, eles dizem normalmente que essa startup é financiada pela família, pelos amigos ou pelos malucos. Os malucos aqui seriam os business angels, family full, friends and fools. São, no fundo, normalmente pessoas já de uma certa idade, com um património financeiro interessante e que resolvem fazer uma atividade de apoiarem startups, apoiando financeiramente o lançamento dessas startups. É isso, no fundo, que os business angels costumam fazer. Nos estudos financeiros e de mercado, nós fazemos o diagnóstico financeiro e análise de mercado face ao contexto digital, fazemos a avaliação do potencial de retorno, análise da concorrência digital, estudo benchmarking, identificação de novas oportunidades. Fazemos também projeções financeiras associadas à implementação de soluções digitais e identificação de fontes de financiamento adequadas. Também fazemos relatórios personalizados com recomendações, roadmaps de conversão digital e sugestões de métricas para acompanhamento dos resultados, os famosos KPI, Key Performance Indicators. Também damos o apoio na definição de estratégias de posicionamento digital, modelos de negócio digital e de mitigação de riscos. Nos modelos de negócios, fazemos um diagnóstico personalizado do modelo de negócio atual, identificação de oportunidade de digitalização. Apoiamos na definição ou reestruturação de modelos digitais, integrando tecnologias disruptivas como cloud, inteligência artificial, automação e plataformas online. Fazemos o aumento de roadmaps para implementação, suporte à definição de canais digitais de diferenciação competitiva. Também temos ferramentas analíticas, workshops e recomendações práticas adaptadas ao setor e objetivos do cliente. No que toca à identificação de negócios, nós fazemos o mapeamento de identificação de business angels, os tais malucos na tecnologia inglesa, relevantes para o perfil do negócio digital. Fazemos ações de aproximação e sensibilização dos investidores,
através de eventos, workshops, pitch days, reuniões e materiais informativos. Apoiamos a preparação das startups para captar investimento, incluindo a afinação do pitch, análise do modelo de negócios, due diligence e aconselhamento estratégico. Facilitamos o processo de negociação e acompanhamento pós-investimento, promovendo o envolvimento ativo dos tais business angels no desenvolvimento do negócio. Portanto, é isto que nós, na FNOE, podemos fazer, de apoio ao negócio digital. Como vos disse no início, nós começámos por ser uma consultora e hoje, cada vez mais, temos sido parceiros em consórcios, em programas nacionais e comunitários, e dos comunitários também já trabalhamos com programas europeus como o Horizonte 2020. O meu colega Paulo Rodrigues estará depois na sessão posterior com o Business to Business. Muito obrigado a todos. Era isto que eu vos queria dizer, basicamente, é FNWay no negócio digital. Muito obrigada pela partilha, agradeço imenso mais uma vez a sua participação. Por último, mas não menos importante, para terminar este painel de oradores, passo a palavra a Rita Santos, em representação da FIGroup. Bem-vinda, Rita, obrigada. Obrigada. Conseguem ouvir-me e ver o meu ecrã? Perfeitamente, obrigada. Sim, então perfeito. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigada à PTPC pelo convite para estarmos aqui hoje a representar o Digital Build e para cada entidade também conseguir divulgar aquilo que são os seus serviços e que estão disponíveis para este mercado. Começando com uma apresentação muito breve da FIGroup. A FIGroup by Apps é uma empresa global, líder na gestão da inovação, apoia a inovação das empresas, a investigação e desenvolvimento e procura financiamento e benefícios para as empresas, para estas conseguirem também ser mais competitivas no mercado. Atualmente a FIGroup em Portugal tem mais de 120 colaboradores e pelo mundo, está também presente pelo mundo em 34 escritórios. Aqui, só para a vossa referência, o facto também de sermos uma empresa, uma multinacional, acaba por também ser muito benéfica nestes temas e em colaborações, em projetos financiados, porque acabamos por ter uma rede de contactos grande na Europa e em todo o mundo. Nós, enquanto empresa, prestamos um conjunto de serviços mais alargados no âmbito do Digital Build e uma vez que é o fórum que nos traz cá hoje, temos 3 tipologias de serviços que prestamos. A primeira, ajudamos as empresas a encontrarem financiamento, seja incentivos, seja benefícios, para os seus projetos. Prestamos também serviços de mentoria dedicada e especializada a estes financiamentos e também ao próprio projeto, desde a ideia até à submissão do mesmo. E depois da ideia estar maturada e já ser um projeto, fazemos novamente uma ronda de apoio ao financiamento. Tendo em consideração o nosso âmbito neste projeto, o que temos vindo a fazer são workshops de capacitação para as empresas. Cada workshop tem uma temática específica, um foco, e no dia 26, na quinta-feira, vamos ter um novo workshop no IAPMEI e para o qual estão todos convidados. O workshop que vamos ter na próxima quinta-feira é focado naquilo que é a transição verde e digital. Temos uma primeira parte do workshop que é focada em percebemos como é que estas oportunidades de transição digital e transição verde podem ser apoiadas por financiamentos, como é que as empresas podem tirar benefício de estarem a fazer este caminho de transição, como é que podem ter projetos mais fortes e
taxas de apoio maiores naquilo que são os projetos financiados e mesmo em benefícios fiscais existe essa majoração para projetos mais sustentáveis. Depois teremos uma conversa, uma mesa redonda, onde debateremos estes dois tópicos e como é que eles têm tido impacto no setor e como é que pode o setor preparar-se para dar resposta também a esta necessidade que cada vez mais é do mercado. E depois, o segundo workshop que teremos é dedicado a passar de uma ideia a um projeto, ou seja, como é que deve ser feita este processo de, ok, temos uma ideia, como é que nós passamos de uma ideia a um projeto concretizável que pode ser submetido a financiamento. Este evento vai decorrer da parte da manhã, no dia 26, das 10 às 13, no IAPMEI, nas instalações do Porto. Eu sei que já há alguns participantes que estão na sessão de hoje já se inscreveram e já receberam o nosso contacto. De qualquer forma, deixo aqui também o convite a todos. Este workshop é gratuito no âmbito deste projeto, ou seja, tem um valor associado, mas uma vez que é no âmbito de um projeto financiado no qual a FI Group é copromotor, estamos neste momento a disponibilizar a inscrição de forma gratuita. A única coisa que terão de fazer é submeter a vossa inscrição e receberem a nossa confirmação para a participação. Eu deixo aqui o QR Code para as inscrições para o evento. De qualquer forma, deixo também o meu contacto e se tiverem alguma dificuldade em aceder ao formulário de inscrição, poderão sempre enviar-me e-mail ou contactar-me via telefone e deixo o apelo para que se inscrevam. Vai ser uma manhã produtiva nas instalações do IAPMEI no Porto e esperamos contar com todos vós. Obrigada. Muito obrigada, Rita, pela partilha. Damos assim por terminada a primeira parte do evento, com todas estas sessões dos nossos oradores. Em nome da PTPC, do Cluster ASC, agradeço uma vez mais aos 7 prestadores, aos 7 oradores aqui presentes e as vossas partilhas e apresentações tão enriquecedoras para os setores. Dando aqui um pequenino enquadramento antes de encerrarmos este webinar, passando para a segunda parte deste evento que se inicia agora às 4h30, 4h45, estamos ainda também aqui com algum tempo para esta transição que vamos fazer, onde vamos ter precisamente num link à parte as salas e sessões B2B, com João Moutinho e Ana Rocha em representação da Build Collab, Emílio Camino e Dora Alves em representação da CCF, Michael Brett pelo Itecons, Frederico Cardoso e Pedro Amaral pela Stone City, Rita Santos e Bruta Matias pela FI Group, Paulo Rodrigues e José Fontes pelo FNWay e João Campos pela ADIST. Nós partilhamos e vai ser também partilhado aqui no chat para facilitar o ingresso de todos os inscritos com as sessões que foram agendadas a priori, com os horários que foram agendados com estes oradores e, portanto, nós vamos deixar aqui no chat, bem como também partilhado pelos vossos e-mails, o link para ingressarem agora nas salas B2B com estes oradores e nós vamos encaminhar-vos, todos os participantes, para os respectivos inscritos. Uma vez mais, agradeço a todos, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Aqui no chat já se encontra o link, assim que terminar o webinar poderão ingressar. Deixo também aqui só um espaço para últimas perguntas, últimas considerações ou alguma partilha, caso os participantes queiram deixar alguma nota final antes de ingressarmos nas B2B, dado que as B2B também estão agendadas a priori com alguns participantes e que para outros termina agora, portanto, este webinar. Obrigada a todos. Creio que então não deve haver mais perguntas e, portanto, obrigada mais uma vez em nome da PTPC e do Cluster ASC pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Ingressamos agora com os inscritos nas sessões B2B no link partilhado. Qualquer questão, disponham. Muito obrigada a todos.